Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aqui. E beleza. Vamos começar pela média, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente entender legal o que está sendo colocado aqui para a gente. E vamos discutir um pouco, né? Vamos lá. Supondo que a distribuição dos valores da glicemia de jejum em uma população de pessoas não diabéticas siga uma distribuição normal de probabilidade. Um pesquisador deseja testar a hipótese de que a média de glicemia de jejum dessa população seja igual a 85. Minha boca está seca, perdão. A um nível de confiança de 95%, obteve-se na amostra de 36 pessoas uma média de 92 mg por decilitro e desvio padrão S igual a 16 mg por decilitro. Formule um teste de hipótese e descreva suas conclusões. Ok, vamos lá? Primeiro vamos anotar os parâmetros que nos foram dados, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente teve... Vamos anotar? Vamos anotar aqui. Ok. A gente tem uma média populacional. Ele falou que 85, né? Uma média populacional de 85. Desculpe a letra aí, viu? O desvio populacional a gente não tem. É uma incógnita, tá bom? A média amostral deu quanto? 92, 92. E o desvio amostral S deu 16. Falando em amostra, qual o tamanho dessa amostra? Tamanho 36. Ok. Nível de significância 95, nível de confiança 95%, significa que o alfa é 5%. Eles são complementares, tá legal? Esse alfa é o nível de significância, é o erro tipo 1. É o que a gente vai colocar na nossa região de rejeição. Ok. Formule um teste de hipótese e descreva suas conclusões. Olha só, ele está dizendo pra gente que a média é 85. Mas a minha amostra está me levando a acreditar que o quê? A média é maior do que 85, né? Então eu posso criar um teste unilateral. Vou fazer um teste unilateral. A hipótese nula é que a média é 85. Tentando fazer um Mi aqui, tá? Mas difícil escrever. Aqui tem hora. Então, o Mi vai ser maior que 85. Essa vai ser a minha hipótese alternativa, uma vez que a minha amostra, olha aqui, a minha amostra está falando isso daqui, ó, 92, ó. Então eu tenho indícios para achar que a média populacional seja maior que 85 e não 85 como foi dito. Legal. Mas como que a gente vai testar isso? Vamos colocar aqui uma região de rejeição e uma região de aceitação. Vamos colocar aqui, ó, achuradinho aqui, porque eu estou fazendo um teste para médias, não é isso? Lembra do teorema central do limite? Que diz que a distribuição das médias amostrais, ela segue uma distribuição normal? Isso. Olha aqui, alfa 5%. Isso quer dizer o quê? 2,5% de um lado e 2,5% de outro. Se fosse bilateral, eu coloquei aqui de propósito, porque isso daqui é o mais comum de se ver. Por exemplo, se o meu teste de hipótese fosse um pouquinho mais genérico, se eu quisesse estabelecer, por exemplo, uma situação de diferença, olha, eu estou testando se a média é igual a 85 ou se ela é diferente de 85. Beleza, diferente pode ser para mais, pode ser para menos. Então, eu colocaria aí bilateral, dividiria esse alfa, show, beleza.
Mas eu estou sendo um pouquinho ousado, estou sendo um pouquinho específico. Por quê? A minha amostra revelou ser maior do que a população, então eu já vou fazer um teste para maior. Logo, eu tenho que ajustar essa cauda aqui, ó. Eu tenho que colocar todo esse 5% de um lado. Daí o nome teste unilateral. Então vai ficar todo 5% aqui. Tá legal? Todo 5% aqui. Ótimo. Vamos ver na tabela de distribuição normal. Ah, uma pergunta que você está se fazendo. Distribuição normal ou distribuição T? Porque eu sei que a média não vai ser a proporção, obviamente, né? Então eu tenho que me questionar, é a distribuição T ou a distribuição Z? Lembra que lá no mapa mental a gente fez o quê? A gente checou, o que foi importante? Checar tamanho da amostra. Se o tamanho da amostra ele for maior do que 30, eu posso usar o Z. Se for menor do que 30, eu tenho que usar a tabela T, tá? 36 aí, um pouquinho perto passou, vou usar a Z, funciona bem. Mas eu vou mostrar lá no nosso, vou aparecer aqui agora, no Probability Distribution, vai aparecer que tanto a Z como a T para 36 vai ficar muito parecido. Vai ficar muito parecido ali, tá? Vai ficar muito parecido quando o meu N for para lá de 120, tá? Quando for para lá de 120, aí fica idêntico, tá legal? Então, nesse caso, tanto faz eu usar a T ou a Z, mas recomendo que use a Z por ordem, uma normazinha que a gente estabelece. Se for maior do que 30, beleza. Mas em termos práticos, não muda tanto assim a decisão, tá? Agora, para pequenas amostras, aí sim fica uma coisa bem restrita. Aí você tem que usar a distribuição T de Student e fim de papo. Tá legal? Para amostras maiores do que 30 já fica macio, fica legal. Mas lembre-se, em saúde a gente trabalha bastante, frequentemente com pequenas amostras. Então a distribuição T de Student é, ó, coraçãozinho. Então, vamos olhar aqui no Probability Distributions. Vamos lá na normal. Vamos olhar aqui. Então, a probabilidade de ser maior que x, e essa probabilidade de ser maior que x tem que ser 5%. Coloca aqui, 0,05. Então, qual o valor que apareceu aqui? 1,64. 1,64 é o valor que nós vamos utilizar. Aí você me pergunta, mas você falou da distribuição T. Se eu quisesse usar a T, beleza, você vem aqui na T, graus de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, no nosso caso é 35, e daí a gente vai usar o mesmo processo, maior que 0,05, Enter. 1,68, 1,69. Tinha dado 1,64, aqui na distribuição T, 1,69. Então, uma discrepância aí de 0,5, né? 0,05. Então, não é tão grande assim, tá certo? Quando você olhar lá no 120, quer ver, ó? 120, vamos colocar grau de liberdade 120. Olha só. Lembra que eu te falei? Olha, muito perto mesmo. Vamos voltar para a distribuição normal, maior que, ok, 0,05, foi 1,64. A gente já tem aqui o ponto de corte, agora vamos calcular, né? Vamos pegar um valor calculado para a gente checar. Como é que se calcula? Vou chamar de Z calculado aqui. Nós vamos fazer uma conta simples aqui, ó. A média menos a média populacional dividido pelo desvio padrão sobre raiz de N. Então, essa conta aqui vai ser 92 menos 85 dividido por o desvio é 16 sobre raiz de N, que é 36. Raiz de N 36. Bom, você vai fazer essa conta aí
Vamos fazer essa conta direitinho e vamos ver quanto é que dá, né? A gente pode vir aqui, ó, na nossa calculadora. Então, 2,625. Esse é o valor que você encontrou. Tá bom? Legal. Esse valor ele cai depois do 1,64. 2,625 ele é maior do que o 1,64. Logo, o que a gente faz? A gente rejeitamos H0, a hipótese nula que diz que a média populacional é igual a 85. Não temos evidência para acreditar, nós temos evidência justamente para contrariar isso, tá? Nós vamos agora de quê? Olha só, se nós rejeitamos a hipótese nula, o que tem para hoje, galera? A hipótese alternativa. Então a gente tem razões para acreditar que a média populacional seja maior do que 85. Beleza? Vamos fazer um teste agora para proporção. Vamos descer aqui. Vamos descer com isso. Vamos fazer aqui um teste de proporção. Bora lá. Um estudo sobre dengue em Guarulhos no período de 2000 a 2005. Tá aí o crédito do estudo. Viu que dos 774 casos notificados, 409 ocorreram em mulheres. No município, a população feminina representa 50,9%. Deseja saber se a proporção de mulheres com dengue é estatisticamente diferente ou não da proporção de mulheres no município. Opa! Então, vamos trabalhar. Vou chegar esse cara para o canto aqui e vamos anotar os parâmetros, não é isso? A gente vai anotar os parâmetros aqui desse cara, desse tchutchucão aqui. A probabilidade da amostra foi o quê? 409 dividido por 774. Então, você vai fazer essa conta aí. 409, 774. Deu aproximadamente 0,53. Estou arredondando apenas para duas casas decimais aqui. Ok, mas a proporção esperada na população é que seja igualzinho aqui a das mulheres. Vou arredondar para 0,51 aqui para facilitar a nossa vida. 50,9, coloquei 51% aí. Um parâmetro interessante é o complementar disso. Complementar desse 51, vamos lá para 49. Para quê? A gente vai usar isso para calcular o erro padrão. O N, não preciso falar, já está aqui, 774, né, gente? Que é o meu total aqui. Ótimo. Já que é proporção, não tenho nem o que pensar, ó. Distribuição normal neles. Mas e as hipóteses, Márcio? A hipótese é de diferença. Ó, a gente está checando se essa proporção ela é igual a 51%, que é a população de mulheres na população, né, normal, ou se é diferente de 51%. Na verdade, ele está checando se a proporção de mulheres com dengue é estatisticamente diferente da proporção de mulheres no município. Então, eu estou checando ali se é igual a 51% ou não. Então, se é esse tipo de hipótese, eu tenho que colocar aqui o quê? Bilateral. E nada me foi informado sobre o nível de significância, então eu assumo 5%, é um bom valor. Como é bilateral, coloco 2,5 para lá, 2,5 para cá. Ótimo, muito bom. Aí o que acontece? Para a gente encontrar esse valor lá no Probability Distributions, a gente vai precisar, mais uma vez, recorrer ao nosso programinha. Só que agora, veja só, a gente vai
fazer uma coisinha um pouco diferente. Vamos lá. Na nossa normal padrão, deixa eu até repetir aqui, coloco o normal padrão e olha só que interessante. Eu posso vir aqui, ó, e colocar esse valor aqui, 2p de x maior que x, né? Coloca aqui em módulo. Eu quero que em módulo, somando as duas caudas, me dê 5%. Olha lá, as duas caudas. Então o valor é 1,96. Esse é o valor que eu quero. Então é 1,96. 1,96 aqui e menos 1,96 desse outro lado. Tranquilo, né? Ótimo, você está entendendo bem. E agora a gente precisa fazer a continha. Já que é uma distribuição Z, eu estou na proporção, de boa. Só que a conta é um pouquinho diferente. É a proporção da amostra menos a proporção que eu tenho de referência, dividido por raiz quadrada de π vezes 1 menos π sobre n. Então a gente vai fazer essa conta aqui, né? Você calculou o seu P ali, deu 0,53. Você vai subtrair do 51. Vai dividir por raiz de 0,51 vezes 0,49 dividido por 774. E daí você vai achar um Z calculado. Vou dar um tempo aí para você fazer a conta. Então você calculou, você deve ter achado 1,11. Algo próximo disso. Não é 7 não, viu, gente? Meu lápis aqui não está ajudando, né? É 1,11. Então esse 1,11 ele cai por aqui, ó, né? Depois do zero, o zero está aqui no meio, 1,11 vai cair aqui entre 0 e 1,96. Não temos evidência suficiente para rejeitar a hipótese de que a proporção populacional, né, das mulheres com dengue seja 0,51. Embora a gente percebeu 0,53 na nossa amostra, a gente não é tão distinto assim. Então, esses 2 pontos percentuais não são suficientes para a gente rejeitar a hipótese nula. É interessante porque a gente volta naquele conceito de que uma diferença estatística não é necessariamente uma diferença matemática. Isso é muito bom você lembrar. Nesse caso, a gente não rejeita a hipótese nula. Beleza, gente? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!